Olá, criptomaníacos! Bitcoin caindo novamente, parece que a gente não tem saída. Se a gente corre para as criptomoedas, o bicho pega, no caso, né, as corretoras pegam o teu dinheiro. Se a gente fica no real, o governo come o seu dinheiro. Então, para onde você vai? Não tem jeito, real ou cripto, você está num risco muito grande. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, entendendo exatamente o que está acontecendo no mercado. Primeiro, claro, deixa aquele seu like bonito no vídeo de hoje, já aí na expectativa para o final de semana, e também se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, aqui como vocês podem ver no gráfico do Bitcoin, esse é o gráfico diário do Bitcoin, a gente no último vídeo, né, estava nesta subida aqui, no caso já revertendo, né, sofrendo resistência da média móvel de 50 dias, essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, né, então ela serviu de resistência e acontece um evento que faz com que essa queda seja forte o suficiente para romper essa linha de tendência de alta na cor branca, desde o fundo do poço do mercado, né, lá na casa dos 15 mil dólares, até este momento aqui, que a gente chegou a bater em 18.300, né? Reverteu e nesse momento o Bitcoin se encontra nos 16.800 dólares. O que aconteceu para reverter dessa forma? Bom, isso está ligado ao medo do mercado com relação à Binance, né? A falência da Binance, problemas financeiros da Binance, que é a principal exchange do mercado de criptomoedas. Então, Bitcoin cai abaixo de 17 mil dólares à medida que loucos rumores sobre a Binance afundam o preço do BTC. E os principais rumores que levam a esse medo estão aqui. Prova de reservas da Binance levanta sinais de alerta, diz Wall Street Journal. Então, a Binance tentou tranquilizar o mercado, né, abrindo as suas reservas, mostrando uma prova de reservas, e pelo jeito isso não colou com alguns analistas. E depois veio outra matéria, prova de reservas da Binance é removida do site do auditor. Será que o auditor mudou de ideia? Na verdade não. O que aconteceu depois da falência da FTX é que auditores, né, empresas que faziam auditoria de corretoras de criptomoedas desistiram desse setor, não querem mais fazer auditoria de empresas de criptomoedas. Então, essa auditoria aqui, no caso essa Mazars, que é a auditoria da Binance, parou de fazer isso e removeu qualquer auditoria do tipo do seu site. Por isso que houve essa remoção. Só que, pessoal, se vocês olharem na matéria aqui, essa matéria principal, em outras matérias, vocês vão ver que essa questão da Binance, da prova de reservas da Binance, ela não é tão preocupante. Você vai ver que a plataforma de análise on-chain CryptoQuant avaliou, né, essa prova de reservas e disse que descobriu que os passivos declarados pela Binance são altamente semelhantes à avaliação dela. Então bateu em 99%, parece estar correto, parece que a Binance realmente possui reservas suficientes para pagar todo mundo. Então não tem aí um dinheiro, como no caso da FTX, né, que foi utilizado para outras coisas. Deveria dar uma tranquilizada no mercado, mas não, as pessoas elas estão com medo, eles estão sacando da Binance, isso gera essa queda no mercado cripto, né? O receio de ter um problema na Binance faz as pessoas venderem seus bitcoins, venderem suas criptomoedas na expectativa de que qualquer problema faça com que o preço desabe. Se tecnicamente, né, essa comprovação das reservas da Binance e algumas empresas de análise confirmando essas reservas me dão uma tranquilizada, o jeito, a forma de se portar do CEO da Binance me deixa com pulga atrás da orelha. Não me agrada a forma que ele está tratando essa questão. Olha só a declaração que ele fez. CEO da Binance alerta sobre riscos da autocustódia de criptomoedas. O CEO da Binance, o CZ, disse que os usuários correm o risco de perder seus fundos em carteiras de autocustódia. A declaração foi dada em um Twitter Space depois que a Binance registrou uma saída massiva de fundos. E assim, não que ele esteja errado, tá? Na hora que você pega os seus recursos dentro de uma empresa como a Binance, uma exchange, e traz para você fazer essa custódia, você guardar o seu dinheiro, é claro que você pode acabar perdendo o seu dinheiro se você não fizer isso de maneira correta, de maneira segura, guardando sua chave privada dentro de um cofre, né? Botando no metal e não num papelzinho qualquer que pode pegar fogo, pode molhar, sei lá. Então, dependendo da forma que você fizer isso, pode ser até mais arriscado do que deixar dentro de uma exchange. Agora, ele é parte interessada nisso, ele tem um conflito de interesses aqui. Ele não pode fazer uma afirmação dessa na hora que as pessoas estão sacando seu dinheiro da corretora dele, porque fica feio, né? Ele
tem total interesse que as pessoas coloquem dinheiro dentro da corretora dele. Então ele não pode fazer esse tipo de declaração num momento como esse, pega mal, fica feio e eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, né? Esse cara deveria falar o seguinte: não, você deve estudar, deve aprender para fazer sua autocustódia. É para isso que servem as criptomoedas. Não confie em terceiros. Não deixe o seu dinheiro na mão de intermediários. E não, aí na hora que está dando problema, na hora que as pessoas estão resgatando a corretora dele, aí ele vai e se posiciona que não, é muito perigoso para você, deixe o seu dinheiro aqui comigo. Eu não gosto desse tipo de postura do CEO da Binance. E como eu falei no início do vídeo, tá todo mundo querendo botar a mão no seu dinheiro. O CEO da Binance quer que você coloque o seu dinheiro na mão dele. E também, se você quiser fugir do mercado cripto, né, ficar no mercado tradicional com os seus reaisinhos na conta bancária, o governo também quer botar a mão no teu dinheiro. Então não tem muita saída. Olha a matéria aqui. Lula me pediu para colocar pobre no orçamento e rico no imposto de renda, diz o Haddad, que agora é o ministro da Fazenda. Então, o Haddad aqui está falando que vai cobrar imposto, mais imposto do que a gente já paga dos ricos. O que seriam os ricos? Qualquer um que ganha mais de 10 mil reais. Não tem nada de rico. 10 mil reais não faz a pessoa ser rica de forma alguma, mas no caso aqui o que o cara está falando é: vou cobrar mais imposto, com aquele papinho velho de que vamos cobrar dos mais ricos para dar para os mais pobres, sendo que isso não existe, isso vai contra qualquer lógica econômica, porque na hora que você cobra mais imposto do mais rico, pode ser bilionário, pode ser milionário, você escolhe, não interessa, vai cobrar lá do Elon Musk, tá? Do cara mais rico do mundo. O que vai acontecer? É ele que vai pagar isso? Claro que não. Ele vai repassar esse aumento de impostos para os seus produtos, serviços, né? Os produtos e serviços de suas empresas, e isso vai acabar onde? Em você. Na hora que você vai lá consumir um produto do Elon Musk ou de qualquer empresa, da Google, seja lá do que for, esse produto, esse serviço vai ficar mais caro e você, pobre, vai pagar a conta. A corda sempre estoura do lado mais fraco. Não existe como cobrar imposto, né? Cobrar mais imposto dos mais ricos. Quem vai pagar essa conta são sempre os mais pobres. Então você aqui está sendo ameaçado mais uma vez, agora pelo Haddad, né? Pelo governo aqui, de tomarem o seu dinheiro. Então, vou deixar na exchange de cripto para não tomarem. Vai lá e a FTX quebra e leva teu dinheiro. Não, vou deixar na conta bancária em reais para não tomarem meu dinheiro. Vão tomar teu dinheiro do mesmo jeito. Mas existe aquela solução que eu sempre falo para vocês no canal e que vai contra justamente esses dois grupos, né? Donos de exchange e governo. Você fazer sua autocustódia, você tirar sua criptomoeda de terceiros e trazer para as suas mãos, para a sua carteira pessoal. Eu sempre sugiro para vocês aqui, patrocinador do canal, a Ledger, para você fazer isso. Então você coloca na sua carteira pessoal e pronto. Aí o risco é somente você. Se você fizer a coisa certa, guardar da maneira certa, não tem risco. Você está com o seu dinheiro e ninguém pode fazer nada contra o seu dinheiro. E aí vocês percebem que os dois grupos vão justamente contra isso, né? Porque é contra o interesse deles. Então vocês viram lá o CZ, o CEO da Binance, falando para você não fazer autocustódia porque é muito perigoso e você vai perder o seu dinheiro. E você vai ver também o governo falando a mesma coisa. Então como é que eles vão evitar que você faça isso? Deputado do PT diz que criptomoedas estão falindo e Brasil deveria bani-las. Olha lá que maravilha, hein? Então esse deputado estadual aqui, por Minas Gerais, do PT, Virgílio Guimarães, ele disse que as criptomoedas estão falindo e devem ter seu uso cerceado, assim como foi feito pela China. Disse o Parasita: eu acredito muito no avanço de nossa tecnologia. Nós temos condições de caminhar rapidamente para uma formalização da economia. Estamos assistindo à falência das criptomoedas. Veremos em alguns países do mundo, como a China, a formalização total da economia e de pôr fim às moedas estrangeiras, às criptomoedas e aos pagamentos informais. Então percebam, como é que eles vão fazer para controlar, para continuar com a mão dentro daquilo que te pertence? Bom, eles têm que evitar que você consiga sair da moeda que eles têm controle. Você pode usar uma moeda estrangeira, que ele também não quer que você use, ou você pode utilizar uma criptomoeda que ele também não quer que você use. Entendeu como é que funciona? Então, o dono da exchange não quer que você tire criptomoeda de lá, e esse cara não quer que você nem use criptomoeda e nem use uma moeda estrangeira.
As duas opções são concorrentes à porcaria da moeda desse cara, do político, do governo, né? Então, se você está tendo problema com a tua moeda local, seria ótimo para você ir para uma concorrente. Então, usar uma outra moeda, digamos, o dólar, ou, sei lá, o peso argentino, ou uma criptomoeda. Enfim, você tem uma opção, e ter opção é sempre positivo. Então, agora faz muito sentido essa matéria de ter uma moeda comum, uma moeda única, porque aí acaba a concorrência, reduz a concorrência. Você não tem para onde fugir, você não tem como escapar dessa única moeda que é utilizada por diversos países. Essa é a ideia deles, de proibir de utilizar criptomoedas e também ter uma única moeda e assim, sem concorrência, você não tem opção. E o que acontece quando existe um monopólio, quando não existe concorrência? A qualidade desse produto sobe ou desce? O preço, o custo para você desse produto sobe ou desce? Sim, a gente sabe que a qualidade desaba, a qualidade é uma porcaria de tudo que é monopólio e também o custo para você é muito alto. Então a ideia deles é justamente isso, poder fazer o que quiser, gastar à vontade, imprimir moeda pra caramba, porque você não vai ter opção, você não vai ter como escapar. Por isso que é muito importante que, o quanto antes, você assuma as rédeas da sua vida financeira. Saia de moedas controladas por terceiros e saia de plataformas que estão em posse do seu dinheiro. Você precisa aprender a guardar o seu dinheiro de forma segura e um dinheiro que não possa ser inflacionado nem confiscado por ninguém. E esse momento, que é o momento que está todo mundo desesperado, com medo, é o momento ideal de você fazer isso. Eu venho falando nos últimos vídeos que apesar do momento de mercado ser terrível, macroeconomicamente e também especificamente no mercado cripto, eu estou comprando pouco a pouco. Por quê? Porque diversos indicadores, inclusive indicadores históricos, mostram pra gente que a gente está no fundo do poço ou muito próximo dele. E eu não quero acertar exatamente no ponto exato. Eu quero estar comprando na faixa mais adequada para conseguir ter um retorno maior quando as coisas mudarem. Eu vou trazer para vocês gráficos que comprovam o que eu estou falando. Por exemplo, aí está o gráfico de preço do Bitcoin, que é essa linha laranja com o passar do tempo aqui, e vocês notam uma coincidência. Vocês percebem, primeiro, que a gente está há exatamente 4 anos do fundo do poço do ciclo anterior, daquele ciclo 2017-2018, né? Neste momento aqui, em 2018, vocês estão vendo que a gente atingiu o fundo do poço anterior. E agora, 4 anos depois, exatamente como vocês estão vendo aqui, a gente atinge esse ponto, que pode ou não pode ser o fundo do poço, né? Mas são exatamente 4 anos, tá? E aqui vocês estão vendo o período de 1 ano, desde o topo que a gente teve lá em 2021. Então, batemos aqui 1 ano com relação ao topo, que é justamente o tempo que a gente levou para bater esse mesmo fundo do poço com relação ao topo de 2017. Então, 1 ano e 4 anos com relação a esse fundo aqui. Então as coisas estão, né, batendo. Esse é um gráfico mais para informação, mas é interessante a gente ver como as coisas estão batendo com as datas ali, né? E este próximo gráfico mostra para a gente que, nesse momento atual, estamos em 65% do caminho para o próximo halving, que está aqui em 2024, né? Então, passou 65%. E por que esse 65% é interessante? Porque exatamente 65% do caminho até o próximo halving foi o fundo do poço dos ciclos anteriores. Então, no ciclo anterior, vocês percebem que a gente teve o halving 2, o preço subiu, o preço caiu. Exatamente quando estava em 65%, para o halving 3, né, a gente teve o fundo do poço. Volta para o ciclo anterior, mesma coisa, olha só. A gente teve o halving 1 acontecendo aqui, em 2012, e a gente estava em 65% para chegar no halving 2, quando atingimos o fundo do poço aqui em 2015. Então, é um período, né? É um momento, é uma data muito específica que marca sempre o fundo do poço e foi atingida agora. Passamos para outro gráfico e vocês percebem que temos todos os ciclos aqui do Bitcoin e sempre acontece a mesma coisa. 1.350 dias entre um fundo do poço e o outro fundo do poço. Sempre 1.350 dias. E sempre com uma queda de preço com relação à alta histórica de cerca de 80%. Então cai 80%, passa 1.350 dias, atinge o novo fundo que também tem uma queda de 80%. Isso segue em todos os ciclos e agora também batemos esses 1.350 dias com relação ao fundo anterior. Tem aqui o próximo gráfico que mostra para vocês.
mostrando retorno após isso, né? Então, fundo do poço, inicia-se uma bull run de 50.000% no preço do Bitcoin, isso aqui é lá no início, né, dos tempos, estamos falando de 2012, né? E aí, 1.350 dias depois, fundo do poço novamente, inicia-se uma bull run que sobe o preço em 10.000%. Mesma coisa, fundo do poço, inicia-se uma bull run, 2.000% de subida, e aí, 1.350 dias, fundo do poço, e a partir daqui, nesse momento que a gente está, a gente pode esperar que inicie-se uma nova bull run. Ele sugeriu aqui 1.500% de alta, que levaria o preço lá para os $200 mil. Não faço a menor ideia se isso faz sentido ou não, mas enfim, as datas, né, e a expectativa que a gente pode ter com relação aos ciclos estão batendo em todos os grafos. É por isso que eu já comecei a acumular e eu sugiro que vocês façam o mesmo. E como eu falei na live, quem não assistiu, você pode ir na aba ao vivo aqui do canal que você vai ver uma live que eu falei sobre isso, né? Que é esse momento que faz diferença e principalmente nesse início de bull runs, quando ela acontecer, a gente vai ver aquelas altcoins que têm alguma qualidade dando uma disparada bem acima do Bitcoin, como em todos os ciclos, e depois elas perdem força, né, e desabam. Então, existe um momento ideal para a gente estar posicionado em altcoins e é por isso que pouco a pouco a gente está se posicionando em algumas altcoins. Eu abri isso para vocês, inclusive, na live, quais são essas altcoins e por que a gente está apostando nelas, e a gente abriu uma nova carteira para vocês, a nossa carteira Alt-Season. Tá aqui o site, tá? Vocês encontram aqui embaixo o site para a carteira Alt-Season que vocês podem assinar agora. E por que essa carteira é interessante? Vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona, né? Ela é uma carteira com horizonte de médio a longo prazo, então não é uma carteirinha para você fazer day trade, nada disso. Ela é focada no horizonte de tempo maior e ela tem um risco moderado, ao contrário da minha carteira pessoal, que é a carteira HODL. Na minha carteira pessoal, vocês sabem que é mais focada no Bitcoin e ela é bem conservadora. Essa carteira aqui, ela tem um risco moderado. Ela fica entre a nossa carteira HODL e a nossa carteira Altfactor, né, que também é de altcoins, mas é bem arrojada. Então essa aqui é uma carteira entre as duas, é uma carteira de risco moderada com o objetivo de acumular dólar. A minha carteira pessoal, meu objetivo é acumular Bitcoin, mais frações de Bitcoin. No caso, essa carteira acumula dólares. A minha equipe seleciona projetos com os melhores fundamentos e com preço de entrada mais atrativo. Então, quanto mais baixo está esse preço, maior é a nossa entrada, visando justamente esse retorno quando o mercado virar. E como mostrei para vocês nos gráficos anteriores, isso tende a acontecer nos próximos meses, apesar de tudo que está acontecendo. E como que a gente vai fazer? Como sempre, a gente facilita a vida de vocês. Esse produto é 100% automatizado. Você não precisa saber fazer nada. Você vai integrar a sua conta da corretora ao nosso robô e a gente vai operar automaticamente. O robô vai operar automaticamente na sua conta da corretora, fazendo as compras e vendas. Como eu falei para você, deixe na corretora somente valor para operação de curtíssimo prazo. Todo o resto você pode colocar na sua carteira pessoal e a gente tem nesse produto, nesse robô, como monitorar, inclusive, o que está na sua carteira pessoal, tá? Então, não tem problema deixar na sua carteira pessoal, só deixe na corretora o que vai ser necessário para fazer compras de curto prazo, tudo isso com suporte da nossa equipe, então você não tem trabalho nenhum, é uma carteira que serve inclusive para quem é iniciante no mercado. O único ponto é que para conseguir usar essa carteira, você tem que ter um mínimo de $600 na sua conta da corretora, tá? Então, esse é o valor mínimo para que funcione legal o produto, já que é um produto que é de altcoins, então existem alguns ativos, não dá para ter uma quantia muito pequena, tá? Então, é na Binance também, tá? Essa integração de corretora, então é a maior corretora do mercado, você vai colocar esses $600 lá, ou mais, né? E automaticamente a gente faz essa operação para você, o restante você pode deixar, como eu falei, na sua carteira pessoal, da sua preferência, tá? Essa carteira, como eu falei, ela é voltada também para iniciantes, você que quer investir, mas tem medo de fazer por conta própria, pessoas que são ocupadas, ou seja, não tem tempo de fazer trade, não tem tempo de comprar e vender sozinho dentro de uma corretora, o produto é 100% automatizado, e também para investidores fundamentalistas que querem encontrar projetos de criptomoedas interessantes, mas não sabem ou não têm tempo de fazer isso.
Acabou a bateria da câmera, mas não tem problema, liguei a câmera reserva aqui. Enfim, eu estou muito feliz porque esse produto, essa carteira, permite a você fazer autocustódia. O dinheiro fica na sua mão, a Criptomaníacos não tem que colocar a mão no seu dinheiro, então isso é algo muito importante nesse produto, tá? Enfim, tá tudo explicado aqui no link aqui embaixo para quem tem interesse num produto como esse, né? Como eu falei, a gente tem várias carteiras, tem a minha carteira pessoal, carteira HODL, mais focada em acumular Bitcoin, e agora temos também essa carteira Alt Season voltada para altcoins e com risco médio, né? E é muito legal que são vários analistas da equipe, principalmente o Bruno, que é um especialista, tomando conta aqui diariamente desse produto para tirar o melhor retorno para vocês, tá, pessoal? E mais do que isso, estamos agora ainda, né, com promoção nesse produto por tempo limitado. Você tem algum desconto aqui, deixa eu ver o desconto exatamente, ó. Vocês podem ver que a gente está com 32% de desconto na assinatura de 24 meses e 23% de desconto na assinatura de 12 meses. Aproveitem, isso é por tempo limitado, aproveitando aí o bear market, o melhor momento para investir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.